Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Fla Champions para trazer notícias e informações do clube mais popular do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Eu quero aqui compartilhar com você informações que são relevantes, né, nessa sexta-feira, dia 2, né, dia 2 de setembro, né, temos inúmeras informações e antes de trazer essas informações eu quero convidar a você, tá certo, que ama e que é apaixonado pelo nosso Mengão, para que você venha se tornar inscrito aqui do Elano Fla Champions, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá o nome que está em vermelho escrito inscreva-se. Você toca do lado, vai aparecer ali o sino das notificações, tá certo? Você vai escolher a opção todas, porque só assim você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de live, tá certo? Se inscreva, é de graça, é gratuito e você não será cobrado nenhum centavo sequer por isto, tá certo? Meus amigos, o Flamengo tem uma agenda, né, aí nesse mês de setembro, né? E pela primeira vez aí o Flamengo vai ter uma parada de 9 dias, né? Entre os dias 18 e dia 27, né? Serão 9 dias de parada devido aí à data FIFA, tá certo? Que bom que o Flamengo vai ter esses 9 dias aí de parada, né? Por conta aí que o Flamengo tem sofrido aí uma sobrecarga de jogos, né? E o Flamengo não tem realmente descansado como se deveria, né? Se for analisar aí a equipe do Vélez, né? Que foi a equipe adversária do Flamengo aí na primeira partida da semifinal da Taça Libertadores da América, descansou 9 dias, né? Tudo isso porque a federação lá da Argentina anulou o jogo, né, que teria nesse espaço de 9 dias e o clube argentino descansou esses 9 dias se preparando, né? Houve o descanso porque não houve o jogo em si, mas eles se prepararam para enfrentar o Flamengo lá em Buenos Aires, né? E o Flamengo vai ter essa oportunidade também entre os dias 18 e dia 27, né? No caso aí é após o jogo do Fluminense e o dia aonde o Flamengo viajará aqui para Fortaleza, tá certo? Para enfrentar a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. Entre esses dois jogos o Flamengo descansará esses 9 dias aí e será muito bom, né, para o descanso dos jogadores e também para a preparação do elenco, né? Eu vejo como positivo essa parada aí de 9 dias devido à data FIFA, tá certo? O Flamengo no dia 4 agora, no domingo, joga contra o Ceará, tá certo? Dia 7, feriado de 7 de setembro, joga contra o Vélez, né, no Maracanã. No dia 11 viaja para Goiás para enfrentar o Goiás. No dia 14 no Maracanã recebe aí a equipe do São Paulo. No dia 18 a equipe do Fluminense, né? E somente no dia 27 de setembro viajará aqui para o Ceará para enfrentar aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, o Fortaleza, né? E havendo aí uma dúvida entre os dias 30 e dia 31, o Flamengo também joga no Maracanã contra a equipe do Bragantino, né? Esse aí o calendário aí do Flamengo nesse mês de setembro, tá certo? Meus amigos, eu vi uma notícia aqui que eu posso estar, a princípio eu interpretei assim um pouco meio com chateação, né? Tudo isso porque eu vi uma matéria trazida aí pelo jornal O Globo, que Flamengo e Fluminense trabalham propostas para assumir o Maracanã. Isso daí até aí é normal por conta de quê?
por conta que o Flamengo está trabalhando, né, todo mundo sabe, nos bastidores, para a aquisição de um terreno, né, nas antigas instalações do gasômetro, para lá construir o seu próprio estádio, né? E não tem como o Flamengo certamente viabilizar uma construção de um estádio se não tiver ainda dentro de uma concessão do Maracanã, né? E o Flamengo tem que continuar jogando no Maracanã, mesmo com o Vasco, né, sempre querendo ir jogar lá, como vai acontecer agora na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco vai acionar a Justiça para que a Justiça venha deferir ao Vasco, né, o direito de jogar também no Maracanã. O Flamengo realmente vai ter que carregar nas costas, né, essa é que é a verdade, tanto a equipe do Vasco quanto a equipe do Fluminense, né, são equipes aí que andam aí encostadas no clube aí mais rico, né, que a gente pode colocar dessa maneira. Então o Flamengo vai ter que realmente aí entrar nessa concessão, mas na minha opinião, eu sou um defensor aqui que o Flamengo construa o seu próprio estádio, tá certo? Eu me chateei um pouco porque eu não vejo, meus amigos aí, algo frutífero, algo de bom nessa concessão, nessa parceria entre Flamengo e Fluminense. Isso eu deixo bem claro, né, para você torcedor que acompanha aqui o canal, tá certo? O Elano Fla Champion. Eu não vejo como nada de bom, nada frutífero, nada de interessante essa parceria entre Flamengo e Fluminense, né? E o Vasco, ele tem um papel, meus amigos, e fez isso e está fazendo com muita maestria no tocante a trazer e reviver, né, dentro ali da diretoria do Flamengo, o desejo de construir o seu próprio estádio, a sua própria casa. Então, assim, há situações que são encaradas, né, como ruim, como algo que possa ter assim um tom de vamos dizer assim, como se tivesse o Vasco peitando o Flamengo, né, e também o Fluminense, mas isso daí acontece para que a diretoria do Flamengo venha abrir o olho e realmente tirar um projeto aí de ter a sua própria casa, o seu próprio estádio, né? Então, há males, né, que vem para o bem, essa é que é a verdade, tá certo? Mas mudando aqui de assunto, meus amigos, o Flamengo pretende aí fazer uma mudança, tá certo? Na questão aí dos ingressos, né? É um problema antigo no futebol brasileiro, e esse problema antigo se chama cambistas, tá certo? Aqui também no Ceará existe muitos, né? Muitos deles aí espalhados aí em volta tanto do Presidente Vargas quanto também da Arena Castelão, que compram, né, uma quantidade maior de ingressos e acabam repassando esses ingressos aí com um preço bem salgado, né? E isso tira a oportunidade de quem está querendo aderir o ingresso, né, de um preço mais justo. Esses ingressos acabam parando na mão de cambistas, né? E isso o Flamengo quer inibir lá no Rio de Janeiro. O Flamengo pretende mudar o ingresso para o modelo aqui de QR Code ou de NFT, né, que é uma maneira, né, de inibir aí a ação dos cambistas aí, que fazem, né, uma espécie de uma associação, né? Esses cambistas passam a ser sócios, né, e comprando de certa forma aí uma quantidade maior de ingressos e repassando esses ingressos aí num preço muito salgado, né? E isso não é bom, porque a gente está vivendo aí dias aí de grandes dificuldades, né? E não é fácil você tirar um ingresso aí de R$100, ingressos aí de R$150. A gente viu aí nesse jogo entre Botafogo e Flamengo lá no Newton Santos,
onde o Flamengo venceu por 1-0, a diretoria do Botafogo colocou os ingressos a R$ 200 a inteira, né? E a meia entrada a R$ 100. E você vê, imagina aí na mão de cambistas quanto sairia um ingressos desse, né? Quanto seria cobrado aí na mão de cambistas o ingresso que já é R$ 200, imagina aí. Acredito que até de R$ 300 a R$ 400 no mínimo um ingresso, né? Então o Flamengo quer mudar, quer tirar realmente o modelo antigo, né, de ingressos e quer mudar para NFT ou QR Code. Então vamos aguardar para que isso aconteça e as pessoas venham ter aí ingressos mais justos, né? Essa que é a verdade. Mas, meus amigos, outro assunto aqui, falando sobre a questão aqui de vendas, né, de jogadores. O Flamengo, desde o ano de 2019 até esse presente momento, já chega ao patamar de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores. O que acontece? Desde a entrada do Rodolfo Landim à presidência do Flamengo, que o Flamengo vem passando aí por uma alta, né? O Flamengo vem aí quebrando recordes e recordes de venda, né, de jogadores, e isso tem sido uma marca do nosso Mengão, né? De criar jogadores, né? De ter uma base forte, de ter uma base bem sólida ali, né? Com vários jogadores importantes aí que já foram vendidos aí para o futebol europeu, né? Jogadores que estão aí fazendo sucesso lá fora. Exemplo deles aí é o Lucas Paquetá, o Reinier, né? Claro que de uma maneira mais que está ainda querendo ainda alcançar o objetivo ainda, né? De brilhar mais no futebol europeu. A gente tem aí o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, que é um dos principais na atualidade lá do Real Madrid. Então o Flamengo aí, desde o ano de 2019, já faturou aí R$ 1 bilhão em venda de jogadores, né? No ano de 2019 foram 308 milhões em vendas, né? Em 2021, 276, 2022, 126 milhões. No ano de 2022 foram 126 milhões, né? Então aí totalizando aí fica quase próximo aos R$ 1 bilhão nos cofres, né? No caso aqui as maiores vendas aqui foi do Michael, 43 milhões, 36 milhões o jogador Lázaro, né? 18 milhões o Arão, 7 milhões o Gustavo Henrique, 7 milhões o Hugo Moura, 5 milhões o Pires da Mota, tá certo? 4 o Max e o João Lucas, né? No caso aqui 2 milhões, o Kaique Soares 1,6 milhões, né? Totalizando aí um absurdo em vendas aí já nesse ano de 2022, né? No caso 126 milhões até o presente momento. Se formos fazer um cálculo aí desse 1 bilhão aí do ano de 2019 para cá, tá certo? Até esse presente momento seria aí mais ou menos aí o Flamengo tendo um rendimento de 27 milhões por mês, né? É dinheiro demais, o Flamengo aí demonstrando, meus amigos, que está bem e está indo aí numa maré alta, em outro patamar, se tratando aí de venda de jogadores, tá certo? Meus amigos, o Flamengo renovou o contrato com o goleiro Cauã, o goleiro aí que é sempre escalado, né, para a seleção de base. O goleiro renovou com o Flamengo e a multa dele, a multa rescisória gira em torno aí de 50 milhões de reais, né? O goleiro aí tem 1,96 m de altura, uma estatura considerável boa para goleiros, tá certo? E o goleiro aí é uma joia, uma promessa aí para
vim ter aí para passar a ter, melhor dizendo, oportunidades no time profissional daqui para o próximo ano, né? Eu acredito que com a saída aí do Diego Alves, né, que é é algo esperado, né, por todos nós, o Cauã ele vem a ter oportunidade de compor ali os goleiros ali que compõem o time, né, do Flamengo, time profissional, tá certo? A pedidos, meus amigos aqui do Rodolfo Landim, o Flamengo não negocia o Mateuzinho, né? O jogador, o lateral direito aí, Mateuzinho, tem recebido propostas e o Rodolfo Landim, vendo que o próprio Mateuzinho é um jovem promissor, é um jogador aí que quando o próprio Rodinei não estava bem, ele esteve jogando ali sempre bem na lateral direita e sempre fica revezando entre Mateuzinho e Rodinei essa lateral direita. Agora chegou o Guilhermo Varela, mas ainda não estreou, mas a pedidos do Rodolfo Landim, o Flamengo não negocia o lateral direito Mateuzinho, tá certo? Já falei da renovação do Cauã, eu vejo como interessante e boa essa renovação do Cauã e também essa ideia de não negociar o Mateuzinho, né? E o Flamengo aqui, meus amigos, está numa situação com relação ao Rodinei, né? O Rodinei, ele tem sido aí um jogador muito importantíssimo, né, nesse momento do Flamengo. Ele é titular da posição, né, nesse atual momento do Flamengo. O Mateuzinho ali, junto com o Guilhermo Varela, são os dois ali que estão disputando um substituto natural do Rodinei. Há uma expectativa de que ele cumpra o seu contrato até o final. Há notícias que dizem que o empresário, em entrevistas, né, à ESPN, tá certo, dizendo que o jogador não vai permanecer no Flamengo, né? Diz que no final do seu contrato o jogador vai aí buscar novos ares, né? E já tem outros aí que dizem que realmente isso é só questão de tempo, que há ainda uma possibilidade do Rodinei renovar o seu contrato por mais um ano com o Mengão, tá certo? Mas há outras notícias mais ousadas, meus amigos, que diz que o Atlético Mineiro formalizou uma proposta para o jogador, né? E aí? Qual é a sua opinião sobre isso, né? O que você acha? Você acha que o Rodinei é capaz de deixar o Flamengo, né, e ir para o Atlético Mineiro? Já pensou, meus amigos? Que troca desigual, né? Porque a gente vê o Atlético Mineiro não está bem das suas finanças, né? Não está bem nas competições e demonstra que no próximo ano, se as coisas não andarem bem por lá, é um time aí que vai declinar, né? Vai descer aí a ladeira e é perigoso o Atlético Mineiro cruzeirar, né? Como a gente usa na linguagem do futebol. Então eu vejo que o Rodinei poderia sim renovar por mais um ano, mas isso só passa de uma opinião, tá certo? Se você quiser deixar a sua opinião, deixa a sua opinião abaixo e não se esqueça de comentar todos os assuntos que foram falados aqui. Interaja, participe, é bom ter você por aqui, tá certo? Se inscreva, ative o sino das notificações, deixando o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!